Amados irmãos, amigos, estudantes da Palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que está em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 50, versículos de 36 a 50. Queridos irmãos e amigos, eu peço a vocês, por gentileza, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Isso é importante para que o YouTube divulgue a nossa mensagem, e a nossa mensagem é transformar vidas. A mensagem de Jesus Cristo, que nos deu a responsabilidade de levar essa mensagem àqueles que estão na escuridão, para que eles venham para a luz. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não ande em trevas, mas tem a luz da vida. Eu convido a vocês, por gentileza, que inscreva no canal, deixa aí o seu like, que é muito importante para que a nossa mensagem seja divulgada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um servo de Deus que estou aqui. Deus me convocou e convocou a todos nós, para que fôssemos e levássemos essa mensagem àqueles que ainda estão vivendo na escuridão, para alertar eles que eles estão caminhando para o abismo, para a perdição. Mas nós, como servos de Deus e apenas instrumentos de Deus em suas mãos, nada mais do que isso, não somos nada, estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, hoje eu convido aos amados irmãos e amigos que puderem agora, se não puderem agora, pode ver depois, essa live vai ficar aqui gravada. Abra a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Voltamos a nossa mente para as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Então, assim diz o texto, que está em Mateus 26. Jesus no Getsemane. Queridos amigos e irmãos, Jesus convidou 12 discípulos para que estivesse com ele durante o seu ministério aqui na terra. Eles foram testemunhas oculares de Jesus. Eles viram os coxos andarem, os leprosos serem limpos, os cegos enxergarem e os mortos serem ressuscitados. Mas mesmo assim, ainda tinha dúvida, eles não creem que Jesus era o Filho de Deus que veio dos céus para dar a vida por mim e por você, miseráveis pecadores. Eles acreditavam num rei que viesse para destruir o Império Romano e estabelecer um reino terrestre aqui na terra. Mas Jesus Cristo deixou o seu mais alto e sublime trono nos céus, se tornou homem como nós. Ele se reduziu a si mesmo, ele se humilhou a si mesmo para poder habitar no meio do seu povo e trazer essa mensagem que transforma vidas. Ele diz: meu reino não é desse mundo, eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Por isso, Jesus veio com essa missão de ser crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e hoje ele está no santuário celestial e intercede por nós e voltará a segunda vez para nos buscar. O sofrimento de Jesus ali no Getsemane. Vamos lá então no texto. Então chegou Jesus a eles a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes os seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar.
E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então lhes disse. Então, indo um pouco mais para frente, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo, nem uma hora pudesse orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As palavras de Jesus para os seus discípulos. Ainda a segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Eles estavam novamente adormecidos, dormindo e com seus olhos pesados, fechados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado que me trai. A prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Vamos ficarmos por aqui. Queridos irmãos e amigos, Jesus escolhe 12 discípulos para estar com ele durante o seu ministério, mas um deles era um agente de Satanás. Jesus sabia, ele sabia de tudo, pois ele veio com essa missão de pagar um alto preço por cada um de nós na cruz do Calvário. Jesus, ele humilhou a si mesmo para morrer em nosso lugar. Ele, então, naquela cruz, ali com seus braços esticados e aqueles pregos horríveis em suas mãos, em seus pés, uma coroa de espinho fincada no seu crânio e o sangue escorrendo pelo seu rosto, pelos meus e os seus pecados. Jesus Cristo nos amou primeiro. Ele deu a própria vida para que nós, miseráveis pecadores, pudéssemos ter a vida eterna. Mas ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e torná-la a tomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Jesus morreu, mas ressuscitou.
e hoje ele é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, e voltará para nos buscar. Queridos amigos e irmãos, vamos agora para Lucas, para terminar a nossa palavra desta hora. Lucas capítulo 22, vamos ler aqui do versículo 39 ao 42, depois nós vamos ler o 43 até o 46. Lucas 22, por gentileza, se puder abrir aí a palavra de Deus e acompanhar conosco. Assim está escrito: no Monte das Oliveiras, ali ficava o jardim do Getsemane, onde Jesus estava sempre ali em oração com o Pai. Ali ele falava diretamente com o Eterno, o soberano Criador, que o enviou ao mundo para nos salvar. Então diz assim a palavra: então saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Os discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelho, orava. O versículo 43: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Sofrimento, o alto preço que Jesus estava pagando por mim e por você naquela cruz. O seu suor transformou em gotas de sangue que pingava pelo chão, pelos meus e seus pecados. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos amigos e irmãos, Jesus ali no Getsemane, ele viu a promessa lá do Éden, do capítulo 3, versículo 15, que ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus ali viu quantos ali, homens e mulheres, que renunciaram os seus caminhos pecaminosos na esperança da vinda do Messias, da primeira vinda do Messias. Esses homens e mulheres, os profetas e tantos outros que criam no Messias que viria, eles morreram na esperança da salvação. Jesus também ali viu quantos mais ainda o aceitaria como Senhor e Salvador para salvar as suas vidas. Jesus ali viu todos nós e ele não desistiu de ir à cruz, porque se ele não estivesse ido à cruz, nós estaríamos todos condenados à perdição eterna. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa garantia da nossa salvação e nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus não desistiu e nós não desistimos dele. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Redentor. Aguardamos a sua segunda vinda. Não sabemos o dia nem a hora que ele vem. Por isso precisamos vivermos como se ele estivesse voltando hoje. Jesus ali viu todos nós que dependiam do seu auto-sacrifício, que nenhum ser criado poderia pagar a dívida dos nossos pecados. Só ele, como Deus Filho, poderia vir e pagar esse preço tão alto para que eu e você, miseráveis pecadores, pudessem ser redimidos pelo seu precioso sangue
e fosse levado para a Nova Jerusalém celestial. Jesus Cristo, o Filho de Deus, um único que pode nos dar a vida eterna. Amigos, se eu falo para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, é agora a sua oportunidade. Estou falando para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Hoje Ele te chama, filho, filha, eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, está escrito. Eu vou falar aqui só de um versículo que diz assim: abriram-se os livros, e abriu o outro livro, que é o livro da vida, onde estão escritos todos os nomes daqueles que o aceitam, Cristo como Senhor e Salvador, e vive de acordo com a sua palavra. Esses estão escritos no livro da vida. E no versículo 15 está escrito: aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Por isso, hoje, meu amigo, você que está aí, dirigindo esse ônibus, esse carro, ou esse jatinho aí, no seu iate, no seu escritório, da sua empresa, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Está se cumprindo. Pestes, fomes, terremotos, imoralidades, corrupções, furacões, tornados, as guerras estão assolando os continentes. Jesus deixou tudo isso escrito em Mateus 24, em Lucas, no Apocalipse, em João, em vários textos da palavra de Deus se encontra Jesus dizendo que todas essas coisas aconteceriam antes da sua vida. E nós hoje estamos caminhando para o fim desse mundo. Tudo isso aqui passa, mas os céus e a terra que Ele preparou para todos aqueles que o amam e que o buscam, esse nunca passará. Em Apocalipse 22, versículo 27 está escrito: a nova Jerusalém que Ele preparou para todos aqueles que nele confiam, no seu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por nós, para pagar nossa dívida, porque o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Romanos, ele diz no primeiro capítulo 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Não a morte física, porque a física todos nós podemos passar por ela se Jesus não voltar logo. Mas em 1 Coríntios 15, no versículo 26 está escrito que o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus vem para destruir a morte e todas as astutas e ciladas do diabo. Jesus vem para desfazer toda a obra maligna do diabo. Então, aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, vamos lá, 22, deixa eu ver aqui, versículo, deixa eu ver se é o 22 ou 21, capítulo 21, versículo 27 está escrito, Apocalipse. Confere aí na palavra de Deus, pega um lápis, pega uma caneta, escreva os textos e confira na palavra de Deus. Não crê só no que eu estou falando aqui, mas lê a Bíblia. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Tira as suas dúvidas, lendo os textos bíblicos, o que está escrito. Então está escrito assim, Apocalipse 21, versículo 27. Na nova Jerusalém celestial, e não entrará nela coisa alguma que a contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
E hoje Jesus te chama, amigo, você que ainda não entregou sua vida a Ele. Jesus está te chamando, filho, filha, vem, eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Hoje é a oportunidade de você aceitar o chamado de Jesus. E também ele diz aqui em Apocalipse 22, versículo 14, está escrito: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É bem-aventurado os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, porque eles entrarão na cidade celestial pelas portas. Hoje Jesus te chama, você que ainda não entregou sua vida a Ele. Ele está em Apocalipse 3:20, está escrito, Jesus Cristo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração e dizendo: filhos, filha, eu quero escrever seu nome no livro da vida. Essa é a sua oportunidade. Nós não sabemos a hora e nem o dia que ele vem. Por isso, precisamos aceitar agora, hoje. Pode ser daqui a 10 anos, 20 ou 30, ou pode ser daqui a pouco. Nós não sabemos. Por isso, precisamos, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe você, que toma essa decisão tão importante de reconhecer o Cristo que veio e morreu no meu e no seu lugar. E voltará a segunda vez com todos os seus exércitos de anjos, como está em Apocalipse 19, para buscar a sua amada igreja, a qual ele derramou o seu sangue precioso por ela. Amigo, deixa que Jesus escreva seu nome no livro da vida. E eu encerro aqui em Mateus 25, no versículo 34. Ele vai dizer para todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e vivem de acordo com a sua palavra. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você quer receber de Jesus essa palavra? Vinde bendito do meu Pai? Então aceita-o como seu Senhor e Salvador e se prepara para esse tão glorioso dia. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém.